Você já parou para pensar no que realmente acontece no momento da morte? Será que a vida simplesmente se apaga, ou existe um mundo além do nosso, repleto de mistérios e revelações? E mais, o que as pessoas veem quando partem desta vida? Prepare-se, porque hoje vamos explorar 10 coisas impressionantes que as pessoas testemunham ao morrer, baseadas em relatos espíritas, experiências de quase morte nas obras de Chico Xavier e Allan Kardec. Algumas dessas visões vão te confortar, enquanto outras podem te deixar de cabelos em pé. Fique até o final, porque a 10ª revelação vai mudar para sempre a forma como você encara a morte. Número 1. A visão do próprio corpo. Muitas pessoas que passaram por experiências de quase morte relatam se ver flutuando acima do próprio corpo, observando a cena como espectadores. E se você acordasse e visse seu corpo lá embaixo, sem poder se comunicar com ninguém? Seria libertador ou aterrorizante? Imagine o seguinte: você está deitado em um hospital, cercado por familiares, médicos e o som monótono de máquinas. De repente, uma calma estranha toma conta do ambiente. Sua respiração fica mais lenta, seus sentidos começam a se desprender, e então, algo inexplicável acontece. Você se vê flutuando. Não está mais dentro do seu corpo, mas acima dele, observando tudo de cima, como se fosse um espectador invisível. Suas mãos tentam tocar o rosto da pessoa que chora ao seu lado, mas seus dedos atravessam o ar como se fossem feitos de névoa. Você grita, mas ninguém ouve. Você tenta abraçar quem está ali, mas seus braços passam direto pelos vivos. E então, a realidade bate com força, você já não faz mais parte daquele mundo. Essa experiência, relatada por milhares de pessoas que passaram por mortes clínicas ou estados de quase morte, é um dos fenômenos mais comuns e perturbadores do pós-vida. Chico Xavier, em suas psicografias, descreveu cartas de espíritos que viveram esse momento com clareza. Um deles, um homem chamado Roberto, contou que, ao morrer em um acidente, tentou avisar a esposa que estava bem, mas ela continuou chorando, sem perceber sua presença. Ele sentiu um desespero agonizante, até que uma voz suave sussurrou: "Você partiu. É hora de seguir." Mas por que isso acontece? Segundo a doutrina espírita, nossa consciência não se apaga com a morte. Ela se desliga do corpo físico, mas mantém uma forma espiritual que ainda reflete nossa aparência terrena. E esse desprendimento pode ser angustiante para quem não está preparado. Alguns espíritos, apegados à vida material, insistem em ficar perto do próprio corpo por dias, semanas ou até anos, sem aceitar que morreram. Já outros, como descreve Allan Kardec, sentem alívio imediato. Como se tivessem tirado um casaco pesado e finalmente pudessem respirar. E aqui vem a pergunta mais profunda: como você reagiria se, de repente, se visse fora do seu próprio corpo? Seria um choque libertador, ou o início de um pesadelo? E mais, será que o que você acredita sobre a morte influenciaria essa experiência? Número 2. O túnel de luz. Uma luz brilhante no fim de um túnel, acompanhada por uma sensação de paz e amor incondicional. Por que algumas pessoas veem essa luz, enquanto outras só encontram escuridão? Será que nossas ações em vida determinam o que veremos? Agora, imagine que, após se ver fora do corpo, tudo ao seu redor começa a escurecer. O quarto de hospital, as vozes dos familiares, o barulho das máquinas, tudo some em um vácuo silencioso. Você está sozinho, suspenso no que parece ser um espaço sem tempo. E então, no meio dessa escuridão infinita, uma luz aparece. Não é qualquer luz. É intensa, dourada, quente e inexplicavelmente acolhedora. Ela brilha ao longe, como um farol no meio de um oceano escuro, e você sente um impulso irresistível de se mover em sua direção. Conforme avança, a luz parece se expandir, envolvendo você em uma sensação de paz tão profunda que nenhuma palavra seria capaz de descrever. É como ser abraçado por um amor puro, sem julgamentos, sem medo. Esse é o famoso túnel de luz, um dos relatos mais comuns entre pessoas que vivenciaram experiências de quase morte. Chico Xavier, em suas psicografias, descreveu cartas de espíritos que atravessaram esse portal.
Maria, uma jovem mãe que desencarnou em um acidente, contou que, ao adentrar a luz, viu sua avó, falecida anos antes, estendendo as mãos para ela. Era como voltar para casa depois de uma longa viagem, escreveu. Mas aqui está algo fascinante, nem todos veem essa luz. Alguns espíritos, ao morrer, encontram apenas escuridão. Por quê? A doutrina espírita explica que nossa sintonia no momento da morte reflete o que cultivamos em vida. Pessoas que viveram com amor, gratidão e bondade são naturalmente atraídas por vibrações luminosas. Já aqueles que carregam ódio, culpa ou apegos excessivos podem ficar temporariamente cegos para essa luz, presos em suas próprias sombras. E isso nos leva a uma reflexão arrepiante: o túnel não seria apenas um caminho, mas um espelho da nossa própria alma. Se você morresse hoje, o que veria? Uma luz no fim do túnel, ou um vazio à espera de ser iluminado? Agora, respire fundo, porque o próximo tópico vai mexer ainda mais com suas emoções. Porque o que vem depois do túnel são reencontros que desafiam tudo o que sabemos sobre a vida e a morte. Número 3. O reencontro com entes queridos. Espíritos de familiares e amigos já falecidos aparecem para receber quem acaba de partir. Imagine ser recebido por alguém que você amou e perdeu. Será que todos têm esse privilégio? E então, você atravessa o túnel de luz. A escuridão desaparece, e diante de seus olhos se revela um cenário que faz seu coração parar por um instante. Eles estão lá. Pessoas que você amou e perdeu ao longo da vida, seu pai, sua avó, aquele amigo que partiu muito cedo, todos sorrindo, com os braços abertos, como se tivessem esperado esse momento por anos. A emoção é tão intensa que você sente as lágrimas escorrerem, mesmo sem ter um corpo físico para chorar. E quando seu avô, falecido há décadas, lhe envolve em um abraço, algo incrível acontece. Você não sente apenas o calor desse gesto, mas toda a história de amor que vocês viveram juntos. Cada risada compartilhada, cada conselho dado, cada momento de silêncio que falou mais que palavras, tudo volta em uma explosão de memórias que não estão na mente, mas na alma. Esse reencontro, descrito por inúmeras pessoas que vivenciaram a morte clínica, é um dos fenômenos mais emocionantes do pós-vida. Chico Xavier psicografou cartas de espíritos que detalharam esses momentos com precisão comovente. Como a de Clara, uma mulher que desencarnou aos 80 anos, e ao cruzar o portal, viu seu filho Miguel, morto na infância, correndo em sua direção. Ele tinha a mesma idade de quando partiu, mas seus olhos agora brilhavam com uma sabedoria que eu nunca tinha visto, escreveu ela. E quando me chamou de mãezinha, como fazia quando pequeno, soube que finalmente estávamos em casa. Mas há um detalhe fascinante nesses reencontros: os entes queridos muitas vezes aparecem em sua forma mais vibrante, jovens, saudáveis e irradiando uma paz que não conheciam na Terra. Por quê? A doutrina espírita explica que, no plano espiritual, nossa aparência reflete nosso estado de consciência. Aqueles que evoluíram mostram sua essência mais pura, livre das dores e limitações do corpo físico. Agora, pense comigo. Quem você espera encontrar do outro lado? E mais importante, como será esse encontro? Um abraço aliviado, um sorriso de reconciliação, ou talvez um silêncio cheio de significados não ditos? E prepare seu coração, porque o próximo tópico vai mergulhar em um fenômeno que faz até os mais céticos tremerem: o momento em que sua vida inteira passa diante dos seus olhos, como um filme onde você é ao mesmo tempo espectador e protagonista de cada dor e alegria que causou. Número 4. O filme da alma onde você sente tudo o que causou. Um filme da própria vida, onde cada ação, boa ou má, é revivida e sentida como se fosse na pele dos outros. E se você fosse obrigado a sentir toda a dor que causou em alguém? Estaria preparado para essa revisão? Depois do reencontro emocionante, algo extraordinário começa a acontecer. O ambiente ao seu redor se transforma, e de repente, você se vê imerso em cenas da sua própria vida. Mas não é como assistir a um filme comum, é como se você estivesse vivendo cada momento novamente, só que agora sentindo não apenas suas próprias emoções, mas as de todas as pessoas que sua vida tocou. Aquele dia em que você gritou com sua mãe? Agora você sente a dor que causou nela.
A vez que ajudou um estranho sem esperar nada em troca? Você experimenta a gratidão que ele sentiu. Nada fica de fora, cada sorriso, cada lágrima, cada ato de amor ou de indiferença é revivido com uma intensidade avassaladora. Esse fenômeno, conhecido como revisão da vida, é descrito de forma impressionante em relatos espíritas e experiências de quase morte. Chico Xavier psicografou o caso de Carlos, um homem que, ao desencarnar, reviu sua vida inteira em questão de segundos. Eu não apenas vi quando traí minha esposa, eu senti a angústia que causei nela, como se fosse minha, escreveu. Mas também senti a alegria do meu filho quando o ajudei a andar de bicicleta pela primeira vez, e isso foi tão real quanto a dor. O mais impressionante? Não há um juiz externo criticando suas ações, apenas você mesmo, confrontado com as consequências reais de cada escolha. Allan Kardec explica que essa revisão não é um castigo, mas um mecanismo de aprendizado espiritual. Aqueles que viveram com bondade sentem uma paz profunda. Já os que causaram sofrimento experimentam um remorso purificador, não por medo de punição, mas pela compreensão plena do impacto de seus atos. E isso nos leva a uma reflexão perturbadora. Se sua vida terminasse hoje, como seria sua revisão? Você sentiria orgulho do que viu, ou seria dominado por arrependimentos? E mais importante, o que você pode começar a mudar hoje para que, quando esse momento chegar, sua revisão seja mais leve? Mas atenção, porque o próximo tópico vai nos levar a um lugar que muitos temem, mas poucos compreendem verdadeiramente, as regiões de sofrimento espiritual, onde alguns espíritos enfrentam as consequências mais duras de suas escolhas em vida. Número 5. As regiões de sofrimento, umbral, o pesadelo espiritual que ninguém quer encontrar. Espíritos que viveram com ódio, egoísmo ou vícios podem encontrar ambientes sombrios e cheios de tormento. Será que o umbral é um castigo ou apenas uma consequência natural das nossas escolhas? Agora, prepare-se para o lado mais sombrio da vida após a morte. Nem todos os espíritos encontram luz ou reencontros felizes ao desencarnar. Alguns, ao abrirem os olhos no plano espiritual, se deparam com um cenário que parece saído dos piores pesadelos humanos. Locais escuros, onde o ar é pesado e a escuridão parece ter vida própria. Gritos de desespero ecoam à distância, e formas sombrias se movem como fantasmas entre a névoa. Essa é a realidade do umbral, as regiões de sofrimento espiritual descritas por Chico Xavier e outros médiuns. Imagine o caso de Ricardo, um homem que viveu apenas para o poder e o prazer, pisando nos outros sem remorso. Ao morrer, ele acorda em um vale de sombras, cercado por espíritos que gemem de dor. Eu senti um frio que queimava, relatou através de psicografia. E o pior era saber que eu mesmo tinha construído aquele inferno, com cada escolha egoísta, cada mentira, cada vez que fechei o coração para o sofrimento alheio. Mas atenção, o umbral não é um castigo eterno, como alguns imaginam. É um estado temporário, um reflexo direto da consciência pesada. Espíritos que cultivaram ódio, vícios ou indiferença durante a vida ficam presos nessas vibrações densas, como um pássaro que não consegue voar porque insiste em carregar pedras. A boa notícia? Todos podem sair de lá quando reconhecem seus erros e abrem o coração para a mudança. No livro Nosso Lar, André Luiz foi resgatado do umbral quando suas preces sinceras atraíram espíritos de luz. Isso nos leva a uma pergunta crucial. Será que, neste exato momento, partes da sua mente já estão criando seu próprio umbral? Pense nas mágoas que você alimenta, nos vícios que não larga, nas oportunidades de fazer o bem que ignora. E reflita, você está construindo uma ponte para a luz, ou cavando um abismo para si mesmo? Mas não se desespere, porque o próximo tópico vai revelar como até os espíritos mais perdidos podem encontrar o caminho de volta, e o papel surpreendente que os vivos têm nesse processo. Número 6. A ilusão da realidade, quando o espírito não percebe que já morreu. Alguns espíritos não percebem que morreram e continuam vagando no mundo material, confusos e presos a hábitos terrenos. E se você estivesse morto e não soubesse? Como seria descobrir que tudo o que você vê é apenas uma ilusão? Agora, vamos explorar um dos fenômenos mais intrigantes do pós-vida, tão assustador quanto fascinante. Imagine acordar num dia comum,
seguir sua rotina normal, mas algo está diferente. As pessoas não respondem quando você fala. Você tenta pegar uma xícara de café, mas sua mão atravessa o objeto. O telefone toca incessantemente, mas ninguém atende. Aos poucos, uma terrível suspeita começa a se formar. Será que eu morri? Essa é a realidade de muitos espíritos que, ao desencarnar, permanecem presos numa ilusão tão forte que não percebem sua própria transição. Chico Xavier psicografou o caso emocionante de Marina, uma jovem que morreu num acidente de carro e passou semanas tentando voltar para casa. Eu vi a minha família chorar, mas achava que estavam exagerando por eu estar no hospital, escreveu. Só quando tentei abraçar minha mãe e ela não me sentiu, entendi a verdade. Pior ainda são os casos como o de Antônio, um homem viciado que, após uma overdose, continuou vagando por bares, tentando em vão satisfazer seus desejos, sem perceber que já não tinha mais um corpo físico. Por que isso acontece? Allan Kardec explica que o apego extremo à matéria cria uma espécie de véu sobre a consciência espiritual. São espíritos que não estão nem no umbral, nem na luz, presos num limbo de própria criação, onde o tempo perde o sentido. O filme Os Outros, com Nicole Kidman, retrata brilhantemente essa condição. E aqui está o detalhe mais importante: muitos desses espíritos só encontram paz quando um mentor espiritual ou um médium os ajuda a acordar. Isso explica por que sessões de desobsessão são tão importantes no espiritismo. Agora, reflita, se você morresse hoje, o que poderia te manter preso à ilusão da vida material? Um amor não resolvido? Um vício? A necessidade de controlar tudo? E mais perturbador ainda, será que algum ente querido que já partiu pode estar nesse estado, tentando em vão se comunicar conosco? Mas não se assuste, porque o próximo tópico vai trazer esperança, revelando como os espíritos de luz trabalham incansavelmente para resgatar aqueles que ainda não encontraram o caminho. Número 7. Encontro com seres de luz e trevas, os guias e obsessores do plano espiritual. Mentores espirituais ou entidades sombrias podem aparecer, dependendo da vibração da pessoa ao morrer. Quem seriam esses seres? Anjos, guias espirituais ou algo mais? E então, no momento mais crítico da passagem, algo extraordinário, ou aterrorizante, acontece. Alguns espíritos descrevem figuras luminosas, envoltas em uma aura dourada, com olhos que emanam sabedoria infinita. Outros se deparam com sombras humanoides, de contornos indistintos, que emitem uma energia tão pesada que parece sugar o ar ao redor. Esses são os encontros mais marcantes no limiar entre a vida e a morte, os guias espirituais e os obsessores. Chico Xavier relatou o caso de Luciana, uma mulher que, ao desencarnar, viu seu avô, falecido há 30 anos, estendendo a mão para ela com um sorriso tranquilo. Ele estava envolto em uma luz azulada, descreveu. Não precisei perguntar quem era, reconheci sua essência, não pelo rosto, mas pela paz que emanava. Por outro lado, há relatos como o de Marcos, um homem violento que, ao morrer, foi recebido não por familiares, mas por 3 figuras sombrias. Eles riam de mim, contou através de psicografia. Diziam que agora eu era deles, como se tivessem me esperado por anos. Esses espíritos trevosos, explica a doutrina, são atraídos por sintonia vibratória. Quanto mais ódio, vício ou egoísmo cultivamos em vida, mais próximo ficamos dessas entidades. Mas aqui está o detalhe que muda tudo. Mesmo nos casos mais sombrios, os mentores de luz nunca estão longe. No livro Ação e Reação, André Luiz descreve como espíritos superiores acompanham à distância esses encontros difíceis, esperando o momento certo para intervir, quando o espírito perdido demonstrar o mínimo arrependimento ou desejo de mudança. Isso nos leva a uma reflexão profunda. Que tipo de recepcionistas estarão à sua espera quando você partir? Serão seres que irradiam amor, ou espectros que espelham suas piores escolhas? E mais importante, o que você pode fazer hoje, agora mesmo, para garantir que será recebido pela luz? Mas atenção, porque o próximo tópico vai revelar um segredo surpreendente sobre o outro lado: cidades inteiras, organizadas como na Terra, mas onde a tecnologia e a arquitetura superam tudo o que conhecemos, os famosos lares espirituais. Número 8.
cidades espirituais, a metrópole invisível onde os mortos vivem. Lugares organizados, com hospitais, escolas e comunidades, onde espíritos evoluídos seguem sua jornada. E se existissem cidades invisíveis aos nossos olhos, onde os mortos vivem em paz? Será que um dia todos chegaremos lá? E se eu te dissesse que existe uma cidade inteira, invisível aos nossos olhos, onde os espíritos vivem, trabalham e se organizam como nós aqui na Terra? Uma metrópole com hospitais, escolas, parques e até transporte público, mas com uma tecnologia tão avançada que faz nossos smartphones parecerem pedras lascadas? Bem-vindo ao conceito das cidades espirituais, o mais surpreendente segredo do plano astral. Chico Xavier psicografou descrições detalhadas desses locais, principalmente em Nosso Lar, onde André Luiz conta sua chegada a uma cidade que brilhava como prata polida, com edifícios de cristal líquido e ruas que mudavam de cor conforme a vibração dos espíritos. Os hospitais não tratavam corpos, mas almas feridas, algumas gritando de dor ao serem operadas por médicos espirituais que removiam energias densas como tumores negros. Mas o que mais choca nessas cidades é a hierarquia espiritual. Enquanto espíritos evoluídos vivem em bairros de luz, onde até a água emana música, outros ficam em zonas periféricas, como o bairro das Sombras descrito no livro, onde casas precárias abrigam almas que ainda cultivam vícios terrestres, bebendo fluidos que imitam álcool e discutindo como se estivessem em botequins. E aqui está o detalhe mais fascinante: essas cidades não ficam em outra dimensão, mas sobrepostas às nossas. O livro Libertação descreve como uma equipe espiritual resgatou um homem preso no porão de sua própria casa, que, no plano físico, havia sido demolida anos antes. Ele ainda vagava pelos cômodos fantasmas, sem perceber que estava morto. Agora, reflita, quantas dessas cidades podem estar flutuando sobre sua cidade agora mesmo? Será que, enquanto você assiste este vídeo, espíritos transitam por ruas paralelas que seus olhos não veem? E mais importante, o que determina em qual bairro você vai morar quando partir, os de luz ou os de sombras? Número 99. A escolha de voltar, quando a morte dá um bilhete de retorno. Algumas pessoas em experiências de quase morte relatam ter a opção de continuar no plano espiritual ou retornar à vida. E se você tivesse que escolher entre ficar num lugar de paz ou voltar para cumprir um propósito? O que você faria? Imagine chegar à fronteira entre a vida e a morte, ver toda a verdade do universo, e então ouvir uma voz perguntar: você quer voltar? Essa é a experiência chocante de milhares de pessoas que tiveram experiências de quase morte, EQMS, e foram confrontadas com uma decisão impossível. Alguns descrevem estar diante de um portal dourado, com entes queridos já falecidos acenando, quando um ser de luz interrompe: ainda não é a sua hora. Outros relatam ser puxados de volta para o corpo como se estivessem presos por um elástico cósmico, contra a própria vontade. O livro Vida Depois da Vida, do Dr. Raymond Moody, documenta o caso de Ana, uma jovem que morreu durante uma cirurgia e viu seu irmão falecido. Ele me mostrou momentos felizes da minha infância, contou. Quando disse que queria ficar, ele sacudiu a cabeça e apontou para minha mãe, viúva, sozinha na sala de espera. Então senti um puxão no peito, e acordei gritando na mesa de operação. Mas por que alguns são obrigados a voltar? A doutrina espírita explica que existem missões programadas, compromissos que assumimos antes de nascer e que, se não cumpridos, nos trazem de volta à Terra. Chico Xavier psicografou cartas de espíritos que voltaram porque deixaram filhos pequenos ou trabalhos inacabados. O mais impressionante? Muitos retornam mudados, perdem o medo da morte, abandonam vícios ou passam a ajudar outros, como se tivessem trazido um fragmento daquela luz consigo. Agora, a pergunta que não quer calar: se você tivesse essa escolha hoje, entre ficar na paz infinita ou voltar para terminar algo importante, o que decidiria? E mais, será que você já está cumprindo sua verdadeira missão, ou está desperdiçando tempo com coisas que não importarão no seu leito de morte? Mas atenção! O último tópico vai revelar o segredo mais importante de todos: como preparar-se para que, quando sua hora chegar de verdade, você não precise voltar atrás. Número 10. O poder das preces e do amor, a ponte entre dois mundos.
Oração e vibrações positivas podem ajudar os espíritos a encontrarem a luz e se libertarem do sofrimento. Será que nossas preces realmente alcançam aqueles que já partiram? Como podemos ajudar os que estão do outro lado? Chegamos ao último e mais transformador segredo: o que os vivos podem fazer pelos mortos, e como isso também nos prepara para nossa própria passagem. Imagine que, do outro lado, existe uma espécie de sistema de comunicação que não depende de tecnologia, mas de puro sentimento. Chico Xavier chamava isso de ponte de luz, uma conexão feita de orações sinceras e amor incondicional que atravessa o véu entre os mundos. Num caso emocionante, uma mãe desesperada orou por 30 dias seguidos pelo filho viciado que havia morrido de overdose. Numa sessão mediúnica meses depois, ele apareceu dizendo: "Sua prece foi como um farol na escuridão. Eu estava perdido até ver aquele fio dourado e segui-lo. Ele me levou a um hospital espiritual." Esse fenômeno é confirmado por André Luiz em Nosso Lar. Cada oração cria uma corrente energética que espíritos sofredores podem usar como salva-vidas. Mas aqui está a parte revolucionária. Quando você ora por alguém que partiu, está também se preparando para a própria morte. Porque cada pensamento de perdão, cada gesto de amor, cada vez que você escolhe a compaixão ao invés do rancor, está construindo sua própria ponte para quando for sua vez de atravessar. E isso nos leva à reflexão final: que tipo de energia você está enviando ao universo hoje? Será que seus entes queridos falecidos estão se beneficiando das suas vibrações? E mais importante, quando você estiver do outro lado, quem vai se lembrar de acender uma luz para você? Se este vídeo tocou seu coração, compartilhe essa mensagem. Pode ser a oração que alguém, em algum lugar entre dois mundos, está precisando ouvir agora mesmo. O que você acha que verá no momento da sua morte? Luz, escuridão ou algo completamente diferente? Se você pudesse enviar uma mensagem para alguém que já partiu, o que diria? Será que a morte é o fim ou apenas o começo de uma jornada muito maior? A morte é um dos maiores mistérios da humanidade, mas esses relatos nos mostram que ela pode ser apenas uma passagem para algo muito maior. E agora, eu te pergunto, depois de saber tudo isso, como você vai viver a sua vida a partir de hoje? Será que suas escolhas estão te preparando para uma passagem tranquila, ou você ainda carrega pesos que podem te prender no outro lado? Deixe nos comentários qual dessas revelações mais te impactou e se você já teve alguma experiência que mudou sua visão sobre a vida após a morte. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho, porque aqui exploramos verdades que poucos têm coragem de contar.